A alegria do Senhor. Eita, que povo bonito. Glória a Deus, louva a Deus. Obrigado. Louva a Deus pela sua vida, que você nessa noite fez uma escolha. Você nessa noite usou da sua liberdade de poder estar aqui. E como é bom, irmãos, quando nós temos entendimento, quando nós temos o conhecimento. Eu tenho aprendido que conhecimento que não é posto em prática não tem nenhum valor. Não tem, é como uma nota de R$100 falsa. Então eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos, dar continuidade a este tema desse mês, liberdade, não ao pecado. Glória a Deus. E eu quero, é um assunto bastante interessante, porque é falar de liberdade, né? Porque existe hoje em dia, infelizmente, existe uma confusão muito grande entre liberdade e libertinagem. É uma diferença bastante grotesca. E muitas vezes as pessoas confundem, as pessoas elas não têm um parâmetro do que é liberdade. E eu quero nessa noite compartilhar um texto conhecido da igreja, mas que a gente vai entrar nesse assunto e vamos discorrer sobre esse assunto, que vai falar sobre liberdade e não ao pecado. Mas eu quero deixar bem claro, irmãos, quando nós entendemos a liberdade, quando nós compreendemos o princípio da liberdade, nós desfrutamos do favor de Deus. As passagens que nós vemos na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, os milagres que nós vemos, a gente fica, nossa, mas que coisa linda, que coisa tremenda que Deus fez. Mas é muito importante, igreja querida, nós ressaltarmos, nós prestarmos atenção no que aconteceu antes deste grande acontecimento, deste milagroso acontecimento. Antes teve uma situação, antes teve um princípio que foi estabelecido, e é muito importante. Então eu convido você nesta noite, por favor, que abra suas Bíblias, lá no profeta Daniel, capítulo de número 3, a partir do verso de número 16, livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, a partir do verso de número 16, eita, coisa linda, olha, eita, tá grande o negócio aí, você viu? Daqui a pouco ele enche e fecha o oi. Aí. Amém, irmãos? Então vocês acompanhem aqui, os que trouxeram suas Bíblias. Verso 16 diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não iremos servir aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. 20. Ordenou aos homens mais poderosos que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas
e chapéus e as suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele a dizer e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Que é liberdade. Observe, irmãos, que o rei Nabucodonosor, ele erigiu uma estátua de ouro, e o rei fez um decreto. Ele declarou: olha, a partir de hoje, todos os povos, nações e línguas, quando ouvirem o som da citara, da flauta, dos instrumentos de sopro, todos os homens, quando ouvir, deverão se prostrar em adoração à imagem que eu, o rei, levantei. Então, todas as vezes que tocavam aqueles instrumentos, todos os que estavam ali se prostravam em adoração àquela imagem. Sadraque, Mesaque e Abidnego, não. Nós não adoramos outro Deus. Mas, irmãos, aqui está um problema sério. Porque a escolha que esses 3 homens fizeram implicariam exatamente, absolutamente, na morte dos 3. Agora vamos ver as condições desses homens. Como esses homens? Esses homens eram estrangeiros, estavam numa terra diferente da sua cultura, uma terra politeísta, ou seja, uma terra onde se adorava vários deuses, e estes homens tinham motivo
escute isso, estes homens tinham motivos. Se eles quisessem alegar uma justificativa para poder se prostrar, eles teriam. Porque eles poderiam assim dizer, eles poderiam estar magoados com Deus. Porque o Deus de Israel nunca perdeu uma batalha. E o que esses 3 jovens estão fazendo no reino de Nabucodonosor, no reino da Babilônia? Num povo de uma cultura diferente. Aonde que está Deus, que não venceu essa batalha? Por que que Deus permitiu que nós fôssemos entregues, que nós fôssemos colocados, fôssemos expostos a um tipo de situação que não é nossa? Então, peraí, será que cabia, dentro do contexto que está sendo apresentado, eles desacreditarem de Deus? Será que eles tinham motivo para falar, Deus podia ter me livrado, Deus podia ter tirado a gente daqui, a gente está aqui nessa e ainda está sendo fiel a esse Deus? Quer saber de uma coisa? Eu não vou morrer, eu vou me prostrar diante desse Deus, porque, da onde está vindo? Irmãos, e observe que a situação desses 3 jovens no reino de Nabucodonosor era uma situação muito boa, porque quando eles chegaram no reinado da Babilônia, eles foram em 4 jovens, quer dizer, em 4 jovens, a palavra cita 4 jovens, mas foram muito mais levados para a Babilônia a mando de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor pediu que os seus conselheiros fossem até Israel e trouxessem jovens que fossem habilidosos, estudiosos, jovens de boa aparência, que pudessem estar servindo diante do rei no palácio. E esses jovens lá chegaram e a ordem do rei foi: dê a eles a mesma, olha só que legal, irmãos, olha que coisa legal. O rei determinou que a mesma comida do rei, que a bebida do rei, fosse dado para esses jovens, e eles iriam passar por um processo de cuidado durante 3 anos. Ao final desses 3 anos, eles voltariam diante do rei, eles iriam estar, e o rei iria aprovar ou não, a partir de como eles estavam. Se eles estivessem bonitos, fortes, saudáveis, eles seriam aprovados, seriam testados no conhecimento da língua caldeia, eles iriam ser da língua babilônica, eles iriam ser testados no conhecimento da cultura, e se fossem aprovados, eles iriam servir o rei. Ocorre que, escute isso, no momento em que esses jovens, olha só o que é liberdade, igreja, no momento em que esses jovens estão ali, eles procuram o eunuco, eles procuram lá o responsável pelo cuidado desses jovens, e eles dizem: olha, nós não queremos comer desta mesa, nós não queremos comer. Aspenaz diz para ele: rapaz, não faz isso comigo não, moço, você me complica, porque o rei deu uma ordem, e a ordem do rei, ela não pode ser desobedecida. Então é importante, porque se eu não cumprir a ordem do rei, quem vai ser morto sou eu. Aí, Daniel, Ananias, né, eles chamaram o responsável e falou: olha, faz o seguinte, vamos fazer um propósito. Presta atenção nisso, igreja. Vamos fazer um propósito. Olha, vamos fazer uma experiência durante 10 dias. 10 dias nós vamos comer legumes e tomar apenas águas. Ao final desses 10 dias, o Senhor vai observar a nossa aparência. Se nós estivermos desnutridos, se nós estivermos abatidos, pálidos, nós iremos participar do manjar e da mesa do rei. Mas se nós estivermos bem, foi feito o propósito, o responsável disse: combinado. Palavra combinado, fechado, beleza. 10 dias depois, quando eles voltaram, se apresentaram para o responsável,
os camaradas estavam bonitos, fortes e saudáveis. E então, todo o restante dos 3 anos, eles não se contaminaram com o manjar do rei. Aí a gente pergunta, mas eles não podiam comer? Qual era o problema? O problema é que toda aquela comida do rei eram oferecida aos deuses, eram sacrificadas aos deuses. E aqueles meninos, por serem estudiosos e conhecerem como que funcionava, eles disseram, não, nós não vamos nos contaminar. Para que nos contaminar? Olha o que é liberdade, irmãos. Eles sabiam exatamente o que eles queriam. E de novo, por favor, me permitam frisar esta questão. Eles estão numa terra estranha, eles foram levados lá, eles não são livres, eles corriam risco de morte a qualquer situação, a qualquer momento, como este que acabei de colocar diante dos irmãos, como o da estátua de ouro. Então, observem que aqueles jovens poderiam estar magoados, poderiam estar chateados e poderiam se adequar aos prazeres, porque, irmãos, apesar da comida ter sido oferecida aos deuses aos deuses pagãos, o que acontecia? A comida era uma delícia, era o melhor vinho, era a comida que o rei comia. Imagine, irmãos, imagine que comida maravilhosa seria, que qualidade, porque se é a comida que o rei come, misericórdia, imagina. Mas eles absteram-se, eles abriram mão. Porque, irmãos, quantas vezes nós somos provados? Quantas vezes nós estamos sendo colocados em testes, sendo provados por conta daquilo que nós declaramos que somos. Nós somos adoradores do Deus Altíssimo. E quantas propostas, digam propostas, que são colocadas diante de nós, para que nós sejamos assim. E as pessoas dizem, ah não, pode comer, pode tocar, pode fazer, pode assistir, porque olha, está todo mundo assistindo, olha, está todo mundo fazendo, olha, é tão bom, menino, você precisa experimentar, é tão bom. Só que, irmãos, quando eu conheço, quando eu tenho intimidade, quando eu sei aonde exatamente eu estou indo e quem exatamente eu estou servindo, quando eu conheço a palavra e eu sei que para eu fazer aquilo que eu estou fazendo, ou que está sendo proposto para eu fazer, que não está enquadrado na palavra, eu digo não. Não a quem? Ao pecado. Observe, irmãos, que aqueles homens, aqueles jovens, como disse, eles podiam todos os motivos para se sentar à mesa do rei. Eles tinham todo motivo para estar chateado com o seu Deus. Mas eles eram livres para fazer as suas escolhas. Porque eles estavam sendo provados. Porque Deus, irmãos, muitas vezes permite que nós passemos por determinada prova, porque Deus conhece o profundo e o escondido e sabe o quanto que nós precisamos melhorar. Então, aqueles jovens estavam sendo provados, estavam sendo testados. E eles, o que eles fizeram? Eles escolheram. Eles eram livres o suficiente para dizer, não, nós não vamos comer do manjar do rei. Não, nós não vamos nos prostrar diante desta imagem. Rapaz, vocês são doidos? Menino, vocês estão loucos? Vocês vão morrer. Olha o decreto do rei. O decreto do rei que não pode ser mudado. Quando o rei lançava um decreto, ele colocava o selo do seu anel, e esse decreto não podia ser revertido, tinha que ser cumprido. E agora esses meninos estão lá sendo inquiridos. Algumas pessoas, e detalhe, irmãos, escute isso. Quantas vezes nós estamos numa festa, quantas vezes nos convidam para participar de determinado evento, de determinada situação, e chega lá, aí começam
aqueles tipos de comportamentos que desagradam a Deus. Aí, nos dizem assim, nos falam assim, nossa, que nada, cara, pode experimentar isso aqui, pode experimentar essa bebida, pode experimentar esse cigarrinho, pode experimentar esse tipo de coisa. Olha, tem uma salinha lá que é muito legal. E as propostas, e sabe, irmãos, e hoje, infelizmente, existe uma necessidade de aceitação tão grande, que as pessoas falam assim, que isso, você veio até aqui e não vai participar disso? Que isso, você veio até aqui e não vai comer? Que isso, você veio até aqui e não vai participar desta mesa? E sabe, e nós, muitas vezes, irmãos, por favor, em nome de Jesus, e nós muitas vezes, para não ficar chateado com as pessoas, ou melhor, desculpa, deixa eu corrigir, para não chatear as pessoas, nós começamos a abrir concessões. Nós começamos a abrir situações. Ah, não, mas um pouquinho só. O que tem? Ah, mas é só essa vez. Está tudo bem. Irmãos, o pecado, eu vou falar uma coisa para vocês. O pecado é gostoso. O pecado é gostoso. Sim ou não, pessoal? Quem vai falar para mim que pecado não é gostoso? Hã? Quem vai falar para mim que não é? Aquele sexo fora do casamento? Aquele biquinho na marola? Eu nunca... Hã? Aquele namorar pelado, que está certo, namorar pelado? Hã? É. Não, mas o pecado é gostoso mesmo. Mas irmãos, ele começa, o sábio Salomão diz que ele começa com gosto de mel, mas termina com gosto de fel. Ele começa desse jeito, e nós vamos abrindo concessões, só hoje. Só hoje, eu só vou ver esse vídeo hoje. Eu só vou tomar esse golinho hoje. Eu só vou experimentar esse comprimido hoje. E aí vai. Só que, irmãos, nós, muitas vezes, nos esquecemos que todas as vezes que eu faço uma escolha, essa escolha implica em perdas e não apenas em ganho. O que vai acontecer? Observe que esses meninos, eles foram jogados, eles foram amarrados, eles foram atados e jogados com as suas roupas, com tudo que eles tinham dentro de uma fornalha, como diz a palavra, 7 vezes mais aquecida. Irmãos, os soldados, homens fortes escolhidos, quando eles chegaram próximo às labaredas, estavam, mataram esses homens. E esses meninos foram jogados, e eles estavam andando dentro da fornalha de fogo. Uau, que coisa maravilhosa! Uau, que coisa linda! Olha, o rei olha e diz assim, nossa, eu vejo, não foram 3 homens que foram jogados, por que eu estou vendo um 4º homem, e esse homem tem a semelhança do Filho dos Deuses? Em outra tradução, na tradução da linguagem de hoje, ele tem a semelhança do anjo. Olha que coisa linda, mas por que isso não acontece conosco? A Bíblia vem nos mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Aonde que está a diferença? Na liberdade que aqueles jovens tiveram de dizer não a quem? Ao pecado. Aqueles jovens experimentaram, aqueles jovens, eles estavam diante, irmãos, quando, me conta aqui, quem já fez exame de volante de autoescola? Como é que foi a experiência na frente do instrutor? Mas é só um instrutor, não é? É só um instrutor, é um cara comum, que a única diferença é que ele sabe o que você não sabe. Agora, irmãos, imagine, quando você foi fazer aquela entrevista de emprego e você estava precisando muito
daquele emprego? Como que você ficou? Todas as vezes que você precisou prestar um exame, como que você reagiu? Agora imagine, irmãos, nossa, pastor, eu fiquei muito nervoso, eu fiquei muito nervosa, eu tremia que nem vara verde. Quem já teve diarreia antes de fazer um exame? Quem já teve dor de barriga, dor de cabeça? Irmãos, imagina se perto dessas situações nós ficamos desse jeito. Imagina aqueles 3 jovens diante de um homem que tinha poder de dar e de tirar a vida. Ninguém na face da terra, naquele país, naquela nação, que era a maior potência da época, porque Babilônia ele dominava 120 províncias. Fato é que esses homens, eles foram colocados como governadores, como responsáveis por aqueles homens. Observe isso, irmãos. Agora, tudo por quê? Aquele rei está dizendo, rapaz, é verdade que vocês estão fazendo? Eu coloquei vocês, olha a posição que eu coloquei vocês. Olha a posição. Olha onde vocês estão comendo do melhor, vocês estão tendo o melhor, e vocês não querem me obedecer? É mais ou menos assim, a única coisa que eu peço para vocês é a obediência, e vocês não vão me obedecer. É verdade isso? Gente, por favor, coloca para mim o versículo 16 do capítulo 3. Gente, como é forte a fala desses meninos. Cedraque, Mesaque e Abidnego responderam, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Mais um. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrar, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, olha, irmãos, isso que é ser livre, aleluia! Mas, se Ele, Deus, não nos livrar, saiba, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Sabe o que é ser livre, irmãos? É ter a coragem, mesmo por eles estarem num país diferente, numa condição diferente, numa cultura diferente, numa cozinha diferente, esses meninos tiveram a coragem, porque eles eram livres. Livres para quê? Para enfrentar o homem mais temido do mundo naquela época. Aleluia! Irmão, você quer ter experiências? Você quer viver o sobrenatural? Muitas vezes eu ouço os irmãos dizerem, pastor, nós não vivemos mais o sobrenatural. Muitas vezes nós lemos esta palavra, nós lemos e dizemos, isso é história, porque eu não vejo acontecer essas coisas. Mas quem é que de nós... E o Senhor nos convida, aleluia, o Senhor nos está chamando para uma relação de intimidade com Ele, uma relação de confiança com Ele, para que nós possamos experienciar, para que nós possamos ter experiências sobrenaturais. Mas uma experiência sobrenatural, ela nunca vai acontecer na tua vida, porque antes você vai ser provado se a tua liberdade, se você é livre para fazer a escolha assertiva, no time com precisão. Porque é isso, olha isso. Nossa, que coisa mais linda. Olha a declaração de Nabucodonosor. Nabucodonosor, depois que lança os meninos lá, ele vê o corpo dos seus homens mais fortes, dos soldados mais preparados, mortos, queimados, virados churrasco. E ele olha os meninos que ousaram a contradizer a vontade do rei. E o rei faz um apelo. Irmãos, observe, o rei gostava desses meninos. O rei gostava deles, porque
Irmão, se fossem outros, o rei não queria nem saber, já mandava jogar lá. E acabou. Mas o rei ainda vai conversar com eles. É verdade que vocês não se prostram diante da imagem que eu erigi? E os meninos têm a coragem de dizer, não, nós não vamos nos prostrar. Nós servimos um Deus verdadeiro. Talvez alguém, eu não sei, por favor, permitam-me imaginar aqui, dar asas à minha imaginação. Eu fico imaginando alguém dizendo assim, rapaz, que Deus é esse que abandonou vocês? Que Deus é esse que perdeu para Nabucodonosor e os seus deuses? Que Deus é esse? Rapaz, vocês vão morrer por causa de um Deus que abandonou vocês e que estão aqui. Imagine quantas coisas. Pense, minha irmã, quantas vezes nós ouvimos dentro da nossa própria casa, você ainda vai continuar orando para esse Deus? Você ainda vai continuar insistindo com esse Deus? Ah, larga disso, para com isso. Você ainda vai insistir? Ah, cadê o Deus que você serve? E quantas vezes, meus irmãos, nós, infelizmente, muitas vezes, nós permitimos, nós inclinamos os nossos ouvidos para estas vozes e deixamos de ser fiéis àquele que nos chamou. Muitas vezes nós olhamos e dizemos assim, caramba, escute isso, minha irmã, escute isso, meu irmão. Quantas vezes nós olhamos e dizemos assim, eu me lembro, sabe, quando eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus. E deixa eu contar, posso contar para vocês um pouquinho da minha conversão? Posso? Eu era, na minha adolescência, como qualquer adolescente, eu era muito cabeludo, põe cabelo nisso, põe cabelo, eu era muito cabeludo. Cabelo fininho, assim, caía nos olhos, assim, espalhado, assim, sabe? Um dia eu vou trazer uma foto que eu tenho. Vocês vão tudo morrer de inveja. Vocês vão tudo morrer de inveja. Você não, você é do time. Vocês vão ver. Eu vou trazer uma foto minha. E aí, uma tia minha chegou, Chico, escuta essa, Chicão. Chico? Uma tia minha chegou e disse assim, rapaz, vai ter um culto de jovens lá na minha igreja, e meninos, estava eu e meu primo, Siloni, e ela falou assim, nossa, tem umas gatinhas lá, tem umas meninas lá, ó, e eu, não, deixa ela para lá. Eu era solteiro, menino, eu era adolescente, Chico. Olha, vai me dar o microfone que está ligado lá direto. Isso é armação. Aí nós não nos interessamos no culto, nós nos interessamos nas meninas e fomos para a igreja. Chegamos lá e era verdade mesmo, a minha tia não mentiu, tinha umas meninas muito lindas. E não demorou muito para nós nos enturmarmos e ficarmos na igreja. Eu aceitei Jesus. Só que, irmãos, olha só, nós fomos atrás das meninas, mas eu encontrei Jesus. Eu me apaixonei por Jesus. E eu comecei a servir Jesus de uma forma assim, muito integral. Eu me derramei perante o Senhor. Eu não estava preocupado com menina. Embora muitas vezes eu dei umas bicocas apertadas. E aí, eu comecei, irmãos, a igreja era tão legal. E eu comecei a servir a Jesus e eu comecei a me dedicar. Adolescente, uma faixa de 15 anos, 16 anos mais ou menos, minha vida, o meu prazer era estar na igreja. Ocorre que uma pessoa dentro da minha casa se levantou contra eu ir para a igreja. Sabe quem? Meu pai. Meu pai, Ari. Falou, que conversa é essa? De ir para a igreja e não sei o quê. Eu vou falar uma coisa para você. Se você não chegar até 10 horas da noite em casa, você vai dormir na rua.
porque eu não vou abrir porta para você, porque o horário de entrar dentro de casa era 10 horas. Irmãos, era a igreja, eu morava em Ermelino, Matarazzo, aqui na professora, que eu estou mudando agora, estou me acostumando lá com Assis Ribeiro. Eu morava aqui na professora Antônio Carlos, na Rua da Criare. Na Rua da Criare. E aí, meus irmãos, eu morava ali e a igreja era em Itaquera, no centro do comercial de Itaquera. O último ônibus que passava do São José, o 2663, era exatamente às 10 horas da noite. Se eu perdesse aquele ônibus, tinha que ir a pé para casa. Ou então contar com a colaboração, que naquela época não tinha tanto carro como tem hoje. Irmãos, e jovem, se terminava o culto e a gente ficava ali conversando, quando a gente ia ver. E um dia meu pai disse assim para mim, e eu comecei a chegar tarde em casa, e meu pai, outro dia tinha me deixado, e começou uma perseguição, uma gritaria, e eu fui me ameaçando, e um dia eu falei para o meu pai, chegou e falou assim, você não vai para a igreja hoje. E eu disse, pai, eu te amo, mas pai, eu não estou indo para o pancadão, não tinha pancadão naquela época, eu não estou indo para, naquela época, discoteca, naquela época era discoteca. Não, pai, eu não estou indo para discoteca, hoje é balada, né? Naquela época era discoteca. Pai, eu estou indo, se você sair daqui hoje, quando você voltar, eu vou te arrebentar no cacete. O que vocês acham que eu fiz? Eu fui para a igreja. Eu escolhi ir para a igreja. E naquele dia, quando eu voltei, meu pai estava me esperando. E eu tomei uma surra. Uma surra. Pensa num homem de 1,80 m de altura, construtor, os bração, nervoso, batendo num menino de 16 anos de idade. Eu apanhei para não ir mais na igreja, porque não é certo, porque eu não quero filho meu. Ele gritava, ele urrava. E quando ele terminou de bater, eu olhei para ele e falei, pai, eu vou continuar indo para a igreja, porque eu amo o meu Deus. Irmãos, hoje, nós não temos problemas, no sentido dessa perseguição que nós tínhamos. Olha, esses meninos estavam sendo ameaçados pelo homem que tinha poder de matar. Imagine a pressão que aqueles homens sofreram e a coragem que aqueles homens tiveram. Porque, irmãos, Deus, o Senhor quer cumprir na sua vida, na minha vida, na nossa vida, a promessa que Ele tem nos feito. Mas todas as vezes, por favor, pense nisso, todas as vezes que você é provado, que você é testado, provado significa ser testado, nós simplesmente nos permitimos aceitarmos as conveniências, para não ficarmos chateados com esse ou com aquele. Quantas vezes o Senhor já esteve para entregar a tua bênção, mas nós, muitas vezes, escolhemos agradar a um, agradar a outro, e nós deixamos de agradar a Deus. Qual foi, irmãos? Busque na sua mente, o Espírito Santo te faz lembrar agora de experiências que você teve e que muitas vezes você disse, não, mas eu vou perseverar, eu vou persistir. E situações de milagres aconteceram. Porque quando nós olhamos, e aí se nós formos mais para frente na palavra, nós vamos ver Daniel, já agora no reino de Dário, ele vem e ele coloca, irmãos, ele era perseguido pelos camaradas que o rei estava colocando, o rei estava fazendo construções, e tinha corrupção naquela época, mas Daniel era fiel, Daniel era honesto,
E aqueles homens tentaram achar alguma coisa em Daniel. Eles tentaram vasculhar a vida de Daniel para achar isso daqui, para poder denigrir, para poder acusar, para tirar dele a moral que ele tinha com o rei. Mas Daniel, ele era, até que um dos camaradas disseram assim, vamos tentar achar alguma coisa na vida espiritual dele. Aí os caras foram olhar, sabe o que eles viram? Eles viam que Daniel, todos os dias, ele se prostrava de joelhos de frente para Jerusalém, na direção de Jerusalém, e ele orava ao seu Deus. Os caras falaram, tive uma ideia, vamos fazer o rei, vamos convencer o rei a fazer um decreto que durante 30 dias, olha isso, Ari, 30 dias, ninguém pode orar ao seu Deus, e só deve orar somente ao rei. Chegaram no rei, Ari, e, vaidade, meu pecado predileto. Chegaram diante do rei e falaram, rei, o senhor, olha, não existe, nem antes nem depois do senhor, um homem tão íntegro, um homem tão poderoso. Rei, estabeleça um decreto. E o rei, olha, obrigado, nossa, como é bom ter pessoas que nos reconhecem. Cuidado, querido. Cuidado com palavras de bajulação. Existe uma diferença entre admiração e elogio e bajulação. Cuidado, irmãos, preste atenção. Nós que somos livres, nós conseguimos perceber essas coisas. E aí, sabe o que aconteceu? O rei falou, rei, nossa, vocês acham isso mesmo? Acho tanto, rei, que se o senhor fizer um decreto, eu acho que o senhor tem que fazer um decreto que durante 30 dias, ninguém se prostre diante do seu Deus. Aí o rei falou, não, boa essa palavra, foi lá, assinou, fez o decreto, selou com seu anel e disse, quem desobedecer será jogado na cova dos leões. E aí, irmãos, eles pegaram os papéis, os panfletos e saíram colocaram em toda a internet, colocaram em todas as mídias sociais. Eles colocaram na porta, colocaram em todo lugar, nos botecos, no salão de cabeleireiro, puseram em todos os lugares, no carro do Chico, colocaram tudo. Durante 30 dias, quem se prostrar diante de outro Deus, vai ser jogado na fornalha, na cova dos leões. Daniel, quando chegou na casa dele, irmãos, estava lá o papelzão lá assim, ele leu, e sabe, os amigos estavam tudo esperando. Eles já sabiam que Daniel ia orar. Aí quando chegou, Daniel olhou, eu fico imaginando, agora sou eu pensando, Daniel foi lá, dobrou o seu joelho e orou. Os caras foram lá, tiraram foto, filmaram. Era mídia e 100, estava lá. Júlia estava nessa época. Júlia estava com o celularzinho, a Júlia e a Isabela. As duas. E aí foram lá entregar a filmagem para o rei. Gente, quando o rei olhou, escute isso, quando o rei olhou aquela filmagem, quando ele foi ver o Instagram, o Face, quando ele foi ver o X, o YouTube já estava com milhões de visualizações. O rei ficou mais... Me segue no canal. E sabe o que aconteceu? O rei ficou triste, gente. O rei ficou triste. Sabe por quê, Miriam? Porque era Daniel. Os caras separaram os leões, deixaram os leões passando fome, porque era para não deixar nada de Daniel quando ele caísse dentro daquela cova. Os leões jejuaram, olha, fizeram um jejum, tem crente que não jejua há quanto tempo? Os leões jejuaram, e quando entregaram o jejum, estava Daniel lá, os leões estavam orando, Senhor, recebe o meu jejum, e Daniel já descendo. Irmãos, não dava nem tempo, os leões iam espedaçar Daniel. O rei
teve que colocar, quando ele jogou Daniel lá, ele colocou o seu anel que não podia ser naquele dia diz a palavra de Deus que o rei não dormiu. Sabe o que é não dormir? O rei não piscou o olho, Cássia. O rei ficou orando. O rei ficou torcendo. Quando foi no outro dia, o rei acordou, ele não dormiu. Ele foi lá, na cova lá onde estava lá, ele gritou assim: Daniel, por acaso o teu Deus, o Deus a quem você serve, te livrou dos leões? Aí o rei escutou: ó rei, vives para sempre, o Senhor me livrou dos leões. Irmãos, vale a pena ser livre, irmãos. Sabe o que é ser livre, irmãos? É ser fiel, aleluia. Ser livre, irmãos, é dizer não. Todas as vezes que as pessoas tentarem nos persuadir a ir contra os princípios do nosso Deus. Não vai na igreja hoje não. Agora só sabe ficar enfiado dentro da igreja. Ei, o que Deus está falando? Presta atenção o que Deus está falando. Olha o que é ser livre. Sabe Ari, sabe qual foi o desfecho dessa história? O rei mandou, Daniel saiu. Quando tiraram a pedra, quando o rei mandou remover a pedra, Daniel estava lá passando a mão na cabeleira do leão lá. Mas é gatinho. Aí o rei falou assim: vamos ver se são gatinho mesmo. Chamou os caras que tinham entregado Daniel, a Mídia e Sem. Chamaram todos, pegaram todos. Irmãos, os mesmos camaradas que entregaram Daniel, eles foram jogados dentro da cova. Eles não chegaram no chão, eles já estavam sendo os gatinhos estavam com fome. Destraçalharam eles. Sabe o que Deus está falando para nós? Sabe, olha aqui isso aí, olha esses meninos aí. Eu vou retirar, não é a mídia 100 não, é a mídia da outra igreja. Olha isso, irmãos. Então, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões com as suas mulheres, seus filhos. Antes de chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Irmãos, olha, irmãos, o que é liberdade. Sabe, irmãos, Deus está falando. Deus está dizendo: seja fiel. Você quer ter experiências sobrenaturais? Deixa eu me manifestar. Seja fiel, me honre. Liberdade, irmãos, é ter a certeza, a confiança, mesmo que você esteja passando por uma situação. E não olhe para essa situação como Deus te abandonou. Não olhe para essa situação como Deus não te ama. Porque são esses pensamentos, são estas situações que fazem com que nós retrocedamos e aceitemos as propostas que nos são colocadas como alternativa para nós sermos bem-sucedidos. Então, nessa noite, eu te convido, em nome de Jesus, eu te convido a refletir. Liberdade é você saber o Deus que você serve, Ele nunca te abandonou. O Deus que você serve, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar, aleluia. Ele é aquele Deus que falou: a palavra que sair da minha boca não tornará para mim vazia. Deus vai cumprir na tua vida. Pastor, mas não cumpriu. Seja fiel ao Senhor. Pare de negociar com o pecado. Pare de negociar com as situações, com as conveniências. Pare de negociar com as propostas. Irmãos, pare. Em nome de Jesus, olha, seja fiel ao Senhor e o Senhor vai realizar milagres.
Sabe, irmãos, nós vamos ser conhecidos como aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aleluia! Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Ore ao Senhor agora. Pai querido, pode dormir, Chico, pode dar uma cochiladinha. Pai querido, em nome de Jesus. Pode dormir, Chico, vai, fecha o olhinho, fecha. Fecha o olhinho, cururu, fecha. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, por estas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por esses filhos que nesta noite vieram aqui, Senhor, para receber, ó Pai, a tua palavra. Ó meu Pai querido, conforta, Senhor. Senhor, dá discernimento. Eu oro agora, Pai, manifesta discernimento e entendimento no coração dos teus filhos, para que eles sejam fiéis. Pai, eu estou te pedindo, Pai, experiências do Senhor na vida de cada um dos teus filhos, milagres, a partir, Senhor, de uma intimidade poderosa contigo. Pai, nos ensina, Pai, verdadeiramente, confirma, Senhor, em nossos corações, o que é verdadeiramente ser livre, o que é verdadeiramente, Senhor, dizer não ao pecado, porque esses homens, Pai, a tua palavra nos mostra, Pai, que esses jovens tinham tudo para dar errado, eles tinham tudo para escolher, Senhor, o errado, mas eles escolheram, mesmo numa dificuldade, mesmo numa situação contraditória, eles escolheram te amar, eles escolheram ser fiéis ao Senhor, e eles experienciaram o milagre, e eu estou profetizando nesta noite, sobre a vida desta liderança, eu estou profetizando sobre a vida desta irmandade, eu estou profetizando sobre a vida destes filhos, sobre você, esse meu irmão, essa minha irmã que está do outro lado, que está ouvindo esta mensagem, onde esta mensagem chegar, oh meu Deus querido, eu profetizo, Senhor, intimidade, eu profetizo discernimento, eu profetizo, Senhor, entendimento, para que os teus filhos, Senhor, possam experienciar o verdadeiro amor, a verdadeira alegria e a verdadeira paz que excede a todo entendimento. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Se você concorda, diga amém. Se você concorda, diga graças a Deus. Diga assim com força: eu sou livre. Eu digo não ao pecado. Aleluia. Porque eu escolhi ser fiel ao meu Deus, que tudo pode. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus.